Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Pode ler. Ok. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Obrigado, Erno. Meus irmãos, eu queria abrir o meu coração com todos vocês, uma coisa que está me preocupando muito, né? A situação do país, no que se refere à questão política e política partidária, tem me preocupado muito. Por quê? Porque eu já preguei aqui, falei com vocês, que é uma estratégia demoníaca o seguinte: dividir para enfraquecer. Nós estamos presenciando amigos, famílias, igrejas se dividindo por uma questão política, não é? E eu acho que nós já estamos, né? Mas daqui para frente nós vamos viver dias muito complicados, especialmente no ano que vem, com a proximidade das eleições para governador, para presidente, deputado, senador. Vai ser realmente, meu Deus, um Deus nos acuda. Às vezes dá vontade assim, da gente deitar agora, dormir e acordar em 2023, né? Porque vão ser dias difíceis, complicados, né? E eu sinto que nós temos que fazer tudo, né? Eu não estou aqui pregando uma alienação, nós vamos ficar alienados, né? Não. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos, e minha palavra hoje, é para que a gente tenha cuidado para que essas questões não nos dividam, né? Jesus vem e diz que um novo mandamento ele está entregando, né? E que nisto conhecerão todos que nós somos discípulos, nós tivemos amor uns para com os outros. A carteira de identidade da igreja é o amor uns pelos outros. Então, eu queria rapidamente conversar com os irmãos a respeito desse importante tema, não é? Veja bem, Jesus diz que um novo mandamento vos dou. Por que é novo? Ele já tinha falado sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele estava se dirigindo aos discípulos. E para os discípulos, ele estabelece um novo mandamento. Não é mais amar ao próximo como a si mesmo. Para os discípulos, está valendo o seguinte: amem uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus estabelece ou apresenta um novo parâmetro. Não é mais amar o próximo como a si mesmo, é amar o irmão como eu vos amei, né? Isso é muito mais do que amar ao próximo como a si mesmo. É amar como Jesus amou. E amar como Jesus amou significa, não significa partir o prato de comida com quem tem fome, e sim dar o prato inteiro. Amar ao próximo como a si mesmo é dividir meu prato com o próximo, porque amar ao próximo como a mim mesmo, certo? Estão entendendo, né? Então, tem um prato de comida, o meu irmão está com fome, eu parto no meio, eu como metade, ele come metade. Agora, amar como Jesus amou é dar o prato inteiro, porque ele foi às últimas consequências, né? Jesus disse que esse tipo de amor, meus irmãos, entre seus seguidores, ele seria a nossa carteira de identidade. Agora, veja, como é que o não seguidor de Jesus olha para a igreja hoje? O que ele vê na igreja? Uma igreja absolutamente dividida, completamente dividida. E cada dia mais nos dividimos, e nos dividimos, e nos dividimos. E à medida que vamos nos dividindo, vamos nos enfraquecendo, porque é a velha tática do inimigo, dividir para enfraquecer. Primeiro você divide, enfraquece, aí você amarra o valente. Lembra que eu preguei sobre isso há um tempo atrás? Amarra o valente, os valentes estão amarrados, divididos,
E aí vem o ladrão e rouba a casa, rouba os nossos valores, rouba as nossas crianças, a juventude, rouba tudo e destrói o país, porque o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. Não é? Muito bem. Amar uns aos outros na família de Deus não é simplesmente uma opção. É uma opção amar, né, os da família de Deus, mas um mandamento do qual não podemos escapar. Este amor é a primeira, meus irmãos, é a primeira evidência da obediência ao Evangelho e a força propulsora da missão. A missão que Deus nos deu, a missão da igreja no mundo. Agora, vamos pensar em termos práticos, quais as implicações, em termos práticos, quais as implicações desse amor? O amor, meus irmãos, o amor, esse amor entre os irmãos, esse amor que deve existir na igreja de Jesus, esse amor, ele exige, ele tem um pressuposto básico que se chama unidade. Agora, vamos pensar um pouco em unidade? No meio de tanta confusão, de tanta diversidade. O que é unidade? Quando se fala em unidade na igreja, e eu não estou falando só da CPC, eu estou falando da igreja, a igreja que está espalhada pelo Brasil, né? O que eu estou falando? O que a Bíblia fala sobre unidade, na diversidade? Primeira questão é que unidade não é uniformidade. Não é para todo mundo fazer tudo igual, não é para todo mundo tomar ceia do mesmo jeito, batizado do mesmo jeito, não é isso, não. Não é? Unidade não é uniformidade. Unidade não combina, gente, com competitividade, porque o que nós vemos hoje é uma competição. E competição não é uma palavra que reflete o caráter da nossa missão. Afinal de contas, tem peixe para todo mundo. Tem peixe para todo barco. E muitos, infelizmente, ainda vão se perder. Então, nós não precisamos pregar ou brigar por pessoas para que a nossa igreja esteja cheia, do outro vazia. Nós servimos ao mesmo Senhor. Então, unidade não é ou não combina com competitividade. E unidade também não é uniformidade. Unidade começa com a aceitação daquele que é diferente de nós. É sinal, gente, de maturidade a gente aprender a ser ministrado por pessoas diferentes de nós. Até porque nós não somos donos da verdade. Deus não cabe na nossa caixinha. Deus é maior do que a nossa igreja, do que a nossa denominação. Deus é maior do que a nossa teologia. Deus não é nem evangélico. Deus não é propriedade da igreja evangélica, nem propriedade da igreja católica. Deus é Deus. Deus também não é propriedade da igreja episcopal, nem da igreja congregacional. Deus é Deus. E o vento sopra onde quer. Então, unidade, gente, é ter maturidade para ser ministrado por pessoas diferentes de nós. Eu já contei na igreja várias experiências, não vou repetir, de tapas na cara que eu levei do Espírito Santo, porque eu achava que não poderia ser ministrado por pessoas diferentes de mim. E Deus me falou de forma profunda, através ou por meio de pessoas que têm metodologias e hábitos diferentes dos meus. Então, unidade significa essa abertura de mente e de coração. Maturidade é alguém ser ministrado por uma pessoa absolutamente diferente, não é? Ouvir Deus falar através do diferente. Unidade é caminhar juntos, apesar de eu caminho junto. Claro, há um limite. Nós não podemos sacrificar valores absolutos da palavra de Deus em nome da unidade. Há limite para isso. Mas os irmãos estão entendendo, né? São princípios norteadores, né? Porque o amor, esse amor que Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros, ele exige essa unidade. Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não age em ciúme, né? Agora, quais são as barreiras, gente, que existem entre nós, né?
que impedem essa unidade, a manifestação palpável desse amor uns aos outros. A primeira barreira à unidade são os usos e costumes. Porque a sua igreja, você ora, levanta a mão, o outro ora, enfia a mão no bolso, um grita aleluia, o outro sapateia, o outro fica quietinho. Isso é absolutamente secundário, gente. São usos e costumes. Um gosta de camisa colorida, o outro gosta de camisa em tom pastel, um gosta disso ou daquilo. Isso são absolutamente assuntos periféricos, que não tem nada a ver com a essência do evangelho. São usos e costumes. Um toma ceia com cálice comum, o outro toma ceia com cálice separado, o outro é suco de uva, o outro tem que ser vinho, um é o pão comum, o outro é o pão. Isso é secundário, meus irmãos. Isso faz parte dos usos e costumes, nós temos que passar por cima disso, não é? Não é isso que vai nos dividir. Outra barreira é a ênfase teológica, né? Há uma ênfase mais pentecostal, uma ênfase mais conservadora, liturgia, formas de culto. Nós temos que nos agarrar naquilo que é o mais importante, naquilo que é o principal, que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos une, a missão que está diante de nós. Só Cristo, só a Bíblia, só a graça, são as bases da nossa fé para a gente caminhar juntos, em unidade. Tá? Porque o amor exige unidade. E o amor, também, esse amor que Jesus falou, exige honestidade. O amor fala a verdade com graça. O amor, ele fala toda a verdade, mas com graça vinda da parte do Pai. Tem muita gente que bate no peito e fala, eu gosto de falar a verdade, eu falo a verdade, mas não fala com amor. É para falar a verdade em amor, porque o amor, esse amor honesto, sincero, ele é cheio de graça, cheio de abraço, né? A honestidade nos chama ao arrependimento. Gente, me preocupa também assim, o tipo de evangelho que está sendo pregado. Um evangelho muito verniz, né? Que não leva as pessoas ao arrependimento. As pessoas precisam ser confrontadas com graça, mas confrontadas com as verdades da palavra de Deus. Pecado continua sendo pecado. Em nome da unidade, nós não podemos tolerar pecados, né? Vamos conviver, sim, vamos abraçar o pecador, mas vamos denunciar os pecados, sejam eles quais forem. Nós não podemos, porque o amor, o verdadeiro amor, exige honestidade. Então, meus irmãos, se vocês me verem caminhando por um caminho errado, qualquer um de vocês, eu sei que vocês me amam, né? Por favor, é honesto chegar e falar, Marcelo, olha aqui, você está errado, não faça isso, esse é um caminho de morte. Por favor, me ajudem. Se vocês me veem em qualquer, Erlon, Márcia, qualquer um da liderança da igreja, ou qualquer irmão que esteja aqui e que perceber algum caminho mal, porque às vezes a gente está caminhando um caminho e está cego. O verdadeiro amor, ele confronta com graça, com misericórdia, mas confronta, aponta, porque nós precisamos de ter arrependimento verdadeiro nessa relação com o Senhor, né? E assim deve ser uns com os outros. Nós devemos... E assim, é impressionante, né? Porque a gente, às vezes, por causa desse amor e tal, a gente vê o irmão caminhando num caminho errado, mas não o confronta, porque, afinal de contas, né? Não quer intrometer a vida dele. Ou ele pode estar caminhando num caminho de morte. E o verdadeiro amor precisa confrontar o outro diante da palavra de Deus. Não tem esse negócio, não. A gente fica muito cheio de mimimi, de não me toques, não pode, porque é a vida do outro e tal. Não é? Você já viu, por exemplo, a gente vai casar, convida um tanto de padrinho, né? Aí, depois o casamento está indo para o buraco, o padrinho está vendo que está indo para o buraco, mas não posso falar nada. Rapaz, você é padrinho, meu filho, vai lá e fala, o que vocês estão fazendo aí, o casamento aí, entendeu? É assim que funciona, é em amor e graça, mas confrontando com a verdade, porque o amor exige honestidade. O amor nos chama ao arrependimento. A honestidade,
ela não precisa de superlativos, né? Já viu que a gente usa superlativo em palavras que não... Por exemplo, o cara é honestíssimo. Existe honestíssimo? Existe honesto ou desonesto. E a gente fica assim, não, o fulano é honestíssimo. Não, ou é honesto, né? Então, o verdadeiro amor, a honestidade, ela não precisa de superlativos, né? E o evangelho, gente, sem esse amor, sem essa honestidade, ele é anátema, né? Ele não funciona. O amor existe também, esse tipo de amor, existe solidariedade. Gostei muito, né, do testemunho aí da Alessandra, porque a solidariedade inclui cuidar dos irmãos que estão sendo, ou que estão sofrendo, né? Sejam eles aqui do Brasil, ou irmãos que estão sofrendo por amor a Cristo, né? Porque agora mesmo, exatamente nesse instante, tem gente sofrendo por amor a Cristo, em outros países, né? Tem irmãos nossos aqui no Brasil com sérias necessidades. Então, solidariedade inclui cuidar do irmão, né? Solidariedade inclui cuidar dos irmãos que estão sofrendo por causa de desastres, da pandemia, das catástrofes, né? São tantas notícias que chegam todo dia. Solidariedade inclui não deixar para trás aqueles que tropeçaram na caminhada. Alguém já disse que o único exército que deixa para trás os seus feridos de guerra é a igreja. Pessoas que caminhavam bem, que por uma questão ou outra tropeçaram, ficaram caídos. Solidariedade significa chegar até essas pessoas, estender a mão, tentar ajudá-las a retomar a caminhada, né? Solidariedade inclui servir aos que servem. Nós estamos tendo exatamente essa oportunidade hoje. Estamos diante de uma pessoa que entrega a sua vida para servir, a Alessandra. Então, nós, enquanto igreja, vamos servir àquela irmã que está servindo, servir aos que servem, ajudar aqueles que estão servindo. Jesus chama todos os seus discípulos para a união, como a única família entre as nações. Uma comunidade reconciliada, na qual as barreiras do pecado sejam derrubadas pela sua graça reconciliadora. Esta igreja é uma comunidade de graça, obediência e amor fraternal, né? Porque uma casa dividida não vai subsistir. E se nós não atentarmos para essas verdades da palavra de Deus, a gente vai perecer, gente. O que vem por aí, o que já está acontecendo, é muita divisão, é muito ódio, é irmão contra irmão, é família contra família, né? Então, Jesus nos chama para essa comunidade onde a multiforme de sabedoria de Deus, a sabedoria dele, é manifesta, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Olha que maravilha, gente. Por que a igreja hoje está sendo, muitas vezes, motivo de piada, de más notícias? Porque não existe o verdadeiro amor fraternal. Como a mais vívida expressão do reino de Deus hoje, a igreja é comunidade dos reconciliados, que não vivem mais para si mesmos, mas para o Salvador que os amou e se entregou em seu favor. Nós vivemos em favor, para o nosso Senhor e em favor dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, Jesus coloca um novo parâmetro. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Ele começa dizendo um novo mandamento. Veja, irmãos, para aqueles que não são da família da fé, já existe um mandamento. Qual que é? Amar ao próximo como a si mesmo. Agora, para os da família da fé, na minha relação com os meus irmãos e irmãs, agora é um novo mandamento. Um novo mandamento eu vou dar, porque o parâmetro agora é novo. Vocês vão amar uns aos outros assim como eu vos amei. Não é mais amar ao próximo como a si mesmo, agora é como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou, gente? Sendo obediente até a morte, morte de cruz, indo às últimas consequências. Então, meus irmãos, muito cuidado, não é? Cada um
deve analisar a sua própria vida aí e ver se não há... Porque a coisa está crescendo muito. Eu, nesses próximos meses, dias, domingos, aí, eu vou me deter muito nisso, falar sobre isso, alertar você sobre essa questão, porque eu penso que é uma estratégia muito grande do inimigo de nos dividir para enfraquecer. Não estou propondo aqui que você deve ser um cara alienado do que está acontecendo no Brasil. Cada um deve tomar, tem a sua consciência, faz a sua análise, não é? Diante de Deus, diante da palavra do Senhor, diante dos princípios da palavra do Senhor. Cada um faz sua análise, né? Mas, por favor, não vamos deixar que essas questões nos enfraqueçam, porque uma casa dividida não vai subsistir. Nós já estamos com essa dificuldade toda que tem a ver com o culto na virtual, né? A gente não tem esse contato, a gente não pode chegar junto, não pode abraçar, e aí, se a gente abrir brecha, já estamos com essa dificuldade, se a gente não se cuidar, a nossa casa divide, os nossos relacionamentos, nossos amigos, a família da fé, a gente vai se dividir por isso aí. Então, é como uma palavra do Senhor para nós, que começa para mim, tá, meus irmãos? Para mim. Eu estou pregando para mim. E essa palavra que Deus colocou no meu coração para falar para vocês hoje. Um novo mandamento vos dou. Um amor que exige unidade, honestidade, solidariedade. Tá? O amor de Jesus deve ser o nosso parâmetro para nós nos amarmos uns aos outros. Amém, gente? Essa é a palavra que eu tinha para nós hoje e eu queria que a gente fizesse uma oração e depois a gente vai dar uns avisos super importantes aí. Tá joia? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que Satanás não tenha vitória sobre as nossas vidas e que ele não divida a igreja, Senhor, que ele não divida as famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos amar como Cristo amou a igreja, como Cristo nos amou, que nós possamos amar uns aos outros, um amor que nos leve à prática, ó Deus, da solidariedade, da honestidade, ó Deus, da convivência pacífica, Pai, indo até as últimas consequências em favor do outro, por causa do outro. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Pai, de nós. Tem misericórdia da tua igreja no Brasil, Senhor. Esse momento tão complexo, de tantas más notícias, de tantas angústias, e de tanta divisão, e de tanto ódio, de tantas palavras, ó Deus, duras e que não nos conduzem, não nos edificam, que o Senhor possa, Deus, entre nós, promover algo maravilhoso da parte do Senhor para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.